Ok, eu nunca vou sair do sul porque estou tomando sol em fevereiro. Então, eu estava pensando sobre isso. Deixa eu colocar vocês aqui, tá bom? Eu estava pensando sobre quanto mais alto é o status que você busca. Tipo, os homens que eu conheço, que são mais ricos, que ganham mais de, digamos, 250 mil por ano, 300 mil. Ou homens que são famosos, né? Conheci muitos caras famosos ao longo dos anos. Quanto menos eles realmente se importam se uma mulher cozinha ou limpa, né? É meio contraintuitivo, porque você pensa que eles poderiam exigir qualquer coisa, como querer uma garota que cozinhe e limpe. A questão é que homens que são realmente competentes, quando chegam aos 30 anos, uma de duas coisas aconteceu. Ou eles aprendem a cozinhar sozinhos, então eles têm comida, eles simplesmente gostam de comer. Por isso preferem fazer eles mesmos, pois sabem como. Ou eles apenas comem fora nos mesmos restaurantes. Talvez isso mude quando você tiver filhos, né? Geralmente, quem ganha muito dinheiro, especialmente homens de alto status nas cidades, costuma cozinhar mais. Você sabe, os serviços de preparo de refeições ficaram realmente, sabe, baratos. Então, muitas das coisas que as mulheres podiam oferecer talvez há 50 anos não são mais tão valiosas. Então, eu comecei a pesquisar mais sobre isso e fiquei pensando a respeito. E pensei, as mulheres não cozinham nem limpam porque estão testando se podem ser uma rainha. Então, historicamente, eu estava pesquisando como seria um dia na vida de uma rainha. E dizia que de manhã elas acordavam e tinham criados que as ajudavam a se vestir e se arrumar. E eu fiquei pensando, hoje em dia isso meio que acontece, porque as mulheres têm salões de manicure, têm salão de beleza, esses são o equivalente aos criados, né? Que ajudam elas a se arrumarem. Tem serviços de lavanderia. E geralmente as rainhas trocavam de roupa 2 ou 3 vezes por dia. Onde a esposa do lojista ia... Como os camponeses usariam? Tipo, roupas bem práticas todos os dias. Ah, não chute meu celular, não chute as roupas do dia a dia. Então, a rainha, elas tomavam café da manhã ou almoçavam e faziam 3 refeições por dia. E eram muitas refeições sentadas à mesa. Muitas vezes com líderes mundiais ou algo assim. E elas não cozinhavam, não limpavam, e o trabalho delas era tipo, sabe, talvez etiqueta ou gerenciar relacionamentos. E eu estava pensando sobre isso. E eu fico pensando, é meio que a mesma coisa que restaurantes, sabe? Você senta em um restaurante, eles trazem a comida para você. Isso é o equivalente a servos. E além disso, né, o trabalho delas era tipo manter a reputação do rei. E de novo, eu estava pensando sobre isso. Fico pensando como as mulheres têm uma responsabilidade enorme. Tipo, as pessoas que as mulheres conhecem, porque nossa moeda é a beleza, é insano como conseguimos contato com homens de status alto. E, sabe, era mais ou menos a mesma coisa com as rainhas, mas a diferença é que as camponesas não tinham a vida das rainhas, sabe? As mulheres camponesas. Essa ideia de que mulheres nunca trabalharam é algo que pesquisei historicamente. Antes trabalhávamos para nossos maridos, agora trabalhamos para outros homens. Pesquisando, vi que mulheres camponesas trabalhavam cerca de 12 horas por dia nos campos, embora eu não seja historiadora. Sabe, não era como se elas não fizessem nada o dia todo, então... Ou elas trabalhavam na loja da família, seja lá o que fosse. Então, essencialmente, o que temos nessa sociedade é que quando as mulheres são jovens, elas vivem como rainhas. Você faz o cabelo, pinta o cabelo. Não lamba meu, não. Você pinta o cabelo, certo? Coloque isso aqui. Ok. Vamos nos mover por aqui, cachorro. Venha por aqui, por aqui. Ok, obrigada. Tanto faz. Ok, então as jovens podem viver como rainhas. As rainhas podiam viajar. Isso nunca aconteceu para mulheres que ganhavam menos de uma certa quantia de dinheiro ou que eram de famílias camponesas ou de classe média. As rainhas trocavam de roupa várias vezes, como vemos no TikTok, onde mulheres brincam de se vestir. Era basicamente o que as rainhas faziam. As mulheres ou as rainhas eram as que iam aos eventos. Era trabalho dos criados cozinhar e limpar. Então, o motivo em parte é porque as mulheres são preguiçosas, certo?
Mas o motivo pelo qual as mulheres não estão cozinhando, limpando e criando filhos é porque elas estão se candidatando ao papel de rainha. Uma mulher pode aprender a cozinhar, mas é um retorno sobre investimento muito maior e melhor para ela ir a diferentes eventos e viajar para lugares onde homens ricos, você sabe, ganham dinheiro. Ou então, sabe, entrar nos círculos certos é uma habilidade bem mais valiosa e realmente não dá para ter as duas coisas, certo? Não dá porque alguém que aprendeu a cozinhar e limpar. E tipo, eu realmente fiquei até que bem nisso. Você realmente não consegue ficar tão boa nisso se não estiver comendo em casa. Mas as mulheres comem em restaurantes sofisticados para atrair a atenção de um homem de alto status, porque a beleza é a nossa maior moeda. Então, muitas mulheres que, você sabe, dizem que querem o tradicionalismo, que não querem trabalhar bem. Uma mulher tradicional, historicamente, ela não se arrumaria, nem iria a restaurantes, estaria em casa. Só as rainhas podiam, você sabe, viajar, só as rainhas tinham babás e todos esses empregados, tipo, o trabalho de uma rainha era gerenciar os empregados. Então agora, eu estava de novo pesquisando, tipo, alguns dos homens mais desejados do mundo e com quem eles se casaram. Angelina Jolie sabia cozinhar e limpar? Não. Você acha mesmo que a Melania realmente sabe cozinhar e limpar? Você acha que isso faz parte do dia a dia dela? Eu estava assistindo... como é o nome da esposa do jogador de futebol? É tipo aquele jogador de futebol bem atraente. Ele se casou com a garota que trabalha na loja de sapatos ou algo assim. Não consigo lembrar o nome dela, mas eu estava assistindo ao documentário sobre a esposa dele e a esposa dele não cozinhava nem limpava. Ela está no jato particular deles com empregados os servindo. Mas aqui está algo que você talvez não perceba. Muitas pessoas de alto status, eu acho que isso meio que atrapalha elas, ter gente servindo o tempo todo. Eu não faço ideia se, tipo, historicamente rainhas enlouqueciam ou reis enlouqueciam, tipo, na média das probabilidades, talvez rainhas mais do que, não sei. Mas você meio que se torna uma pessoa inútil, né? Sabe? Ter gente cortando seu cabelo, fazendo suas unhas, cuidando do seu jardim, criando seus filhos. Eles acabam virando pessoas inúteis que não sabem fazer nada. E eu acho que muitas vezes pessoas da classe média vivem vidas melhores do que essas mulheres da elite. E você não pensaria isso à primeira vista, né? Porque obviamente elas vivem como a Georgina, Ronaldo, Georgina, ou sei lá. A esposa dele obviamente vive uma vida fácil, ela está em jatinhos particulares, está em iates, sabe? Mas no fim das contas, comida é comida. Então, seja ela em um restaurante Michelin ou na sua casa, tipo, você ainda está comendo do mesmo jeito, sabe? Ontem mesmo eu recebi pessoas em casa para um encontro. As pessoas no iate são mesmo muito melhores que as que foram ao meu apartamento, tipo, pessoas normais. Não, mas a diferença é que as pessoas de classe média, elas adotam certas habilidades. Não acho que isso se aplique totalmente aos homens, pois conheço quem ganha muito dinheiro. Eles não sabem fazer nada básico, como cozinhar ou limpar, mas estão bem porque, sabe, os homens tendem a... Se eles não estão dedicando o tempo deles para aprender um conjunto de habilidades, é para outro. Então eles têm outras competências de qualquer forma. Mas eu não acho que as elites vivam vidas tão melhores do que, por exemplo, pessoas com empregados. Eu realmente não acho que eles vivam vidas melhores do que americanos comuns. Porque, tipo, pensa naquele dia em que você acorda, se arruma, vai, sabe, pro salão de beleza, faz todas essas coisas, né, seu botox, seja lá o que for. Você almoça, janta, passa metade do dia comendo, não faz nada, não aprende nada. Em um ano, como a Georgiana ou a esposa dele, ela ganhou uns 9 quilos, ainda tem um corpo bonito, mas está acima do peso. E o que você aprendeu no final do ano? Isso só deixa as pessoas mimadas, então não sei se alguém aqui gosta de história. Isso é só uma ideia que estou jogando aqui. Mas eu não sei. Acho que a riqueza extrema enlouquece as pessoas por não saberem fazer nada sozinhas. E como alguém que, já adulta, aprendeu muitas habilidades básicas da vida que eu não sabia quando era mais jovem, porque eu estava sempre praticando esportes. Muito mesmo.
É simplesmente uma maneira muito melhor de viver. Quando você sabe como fazer, você está no controle total. Outra coisa também é que eu acho que mais mulheres estão deixando o casamento de lado por causa de hobbies do que... Tipo, acho que é uma fase de curtição, mas quando vejo os padrões da maioria das mulheres, certo? Eu acho que a maioria das mulheres está escolhendo hobbies aleatórios em vez de casamento e filhos. Enfim, esse é assunto para outro vídeo, mas curta o vídeo, se inscreva no canal e me diga se você tem alguma opinião sobre mulheres camponesas ou viver como rainhas. Porque eu meio que, sabe, estou montando isso aqui de improviso. Curta o vídeo e até a próxima.